Boa noite a todos. É sempre um prazer voltar a esta casa. Obrigado a vocês que vieram nos ajudar nessa reflexão da noite, aos irmãos que nos acompanham pela internet. E para começarmos a nossa reflexão de hoje, nós gostaríamos de ir lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 41, onde ele diz: Ora, seus genitores dirigiam-se a Jerusalém anualmente para a festa da Páscoa. Quando completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém, segundo o costume da festa. Porém, terminados os dias, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que o soubessem seus genitores. Todavia, supondo que ele estivesse na caravana de viajores, percorreram o caminho um dia e novamente procuraram entre os parentes conhecidos. Não o encontrando, regressaram a Jerusalém, procurando-o novamente. Decorridos 3 dias, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam espantavam-se com a sua compreensão e com as suas respostas. Ao vê-lo, surpreenderam-se, e sua mãe lhe perguntou: Filho, por que agistes assim conosco? Eis que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Ele lhes respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu preciso estar nas coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Então, desceu com eles, indo para Nazaré e submetendo-se a eles. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Jesus progredia em sabedoria, em estatura e graça, junto a Deus e aos homens. Esse é um trecho do Evangelho de Lucas que o espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Franciscano Xavier, nos relata um momento logo após em que Jesus é apresentado aos doutores da lei, ainda criança. Conta Humberto de Campos que logo depois de retornar a Nazaré, após essa famosa apresentação, Maria é visitada por Isabel, mãe de João Batista. Então, de início elas conversaram sobre as coisas corriqueiras de família, só que logo depois o assunto em pauta eram os filhos. Crianças que já a circunstância nas quais eles vieram já foi extraordinária. Então, Isabel dizia que ficava espantada como João Batista, quando ela perdia João Batista de vista, estava ele abaixo de uma árvore com pensamentos profundos, ou então estava ele a andar sozinho pelas ruas, como se a mente daquele pequenino tivesse queimando de tantos raciocínios. Maria, por sua vez, falava para ela que com Jesus não era diferente. Não era raro ela perder Jesus de vista. Quando ia se dar conta, Jesus estava a caminhar pelas ruas, falando com as pessoas que ali passavam. Estava Jesus no lago, sozinho a meditar. Estava Jesus a consolar as lavadeiras, os mendigos. E aquilo a espantava, porque ele falava com eloquência que era desproporcional à idade que ele tinha. Então, nesse contexto de preocupações, Maria narra a Isabel o ocorrido em Jerusalém. E diz que os próprios sacerdotes haviam ficado impressionados com Jesus. Ou seja, eles sabiam que aquele menino vinha para a queda de muitos em Israel. Ela, como qualquer outra mãe, ela ficou aflita. Então, falando com os sacerdotes do templo, ela queria que eles acolhessem Jesus. Jesus, em torno de 12, 13 anos de idade, seriam como se fossem as nossas escolas e universidades de hoje. Os ensinos eram feitos pelos templos da época.
Então, Jesus presenciou todas essas promessas feitas a ele. Então, de retorno a Nazaré, aquelas promessas feitas em presença do pequeno Jesus ainda não tinham deixado ela em paz. Ela ainda estava com o coração inquieto. Tanto é que, durante toda a viagem, narra Humberto de Campos, que ela conversa com José quanto a isso, porque aquilo preocupava, o futuro daquele menino preocupava, porque ela sabia que ele tinha uma missão muito importante. E é interessante nós ouvirmos isso, porque às vezes quando nós pensamos nas figuras à época de Jesus, os apóstolos, Maria, nós achamos que eram seres que não tinham fragilidades. E eles tinham, eram seres humanos como nós. Logicamente não eram espíritos quaisquer. Maria não era um espírito qualquer, Jesus não escolheu qualquer espírito para dar-lhe a luz. Acontece que, logo um dia após eles voltarem a Nazaré, Jesus, como que já sentisse o que passava no coração dela, chega para ela e pergunta: mãe, o que queres de mim? Por acaso eu não tenho mostrado a minha comunhão com Deus? Logicamente, Maria ficou assustada. Ela fala: mas filho, eu me preocupo com o teu futuro. Eu tenho receio pelo que pode acontecer. Aí Jesus fala para ela: toda preocupação justa é válida. Só que ele fala para ela: mãe, eu já estou com o Pai. E o Pai, Ele quer de nós uma exemplificação. Ele quer de nós um esforço próprio. E eu escolherei a melhor escola. Assim responde Jesus a Maria naquele episódio. Logo em seguida, narra Humberto de Campos dessa maneira: Jesus pede a José, humildemente, que o aceitasse em sua oficina. Ou seja, Jesus já nos ensinava à época que a verdadeira escola, a escola que Deus nos colocou aqui, é a escola do lar. Ou seja, ele poderia ter nascido em berço de príncipes, poderia ser sacerdote, mas ele escolheu estar na carpintaria para mostrar que não é o exterior que importa, não é o templo de pedra que nós levantamos, e sim o templo do coração. Ou seja, ainda criança, Jesus já nos dava um grande ensinamento, que a grande escola é o lar. Então, nós escolhemos essa passagem porque quando falamos em herança, é impossível não falar em família. Falar em herança, automaticamente, infelizmente, ainda hoje, quando nós falamos em herança, o que nos vem à mente é a herança material, a financeira. Só que a pergunta relevante é: qual é a verdadeira herança? Porque quando nós falamos em herança material, isso, quer queira, quer não queira, é uma coisa que ninguém, nem aqui, nem em lugar algum, vai levar. Você pode passar 70 anos da sua vida acumulando, querendo ou não, tudo que você pode tocar vai ficar, inclusive o nosso corpo. Até isso é emprestado. Ou seja, quando nós falamos aqui em herança, a herança à qual nos referimos não é a herança material. Essa é uma mera transferência. Ninguém dá dinheiro ou carro, você transfere. Nós só podemos dar o que realmente nós possuímos. Ou seja, a matéria Deus nos dá como uma ferramenta para nós evoluirmos. Ou seja, nós estamos aqui para quê? Qual a nossa finalidade aqui nesta terra ou em qualquer outro orbe? É se sobrepor à matéria e não o que está acontecendo, que a matéria se sobrepor a nós. Então, a herança a qual nós nos referimos são aqueles tesouros que nem o tempo vai apagar e muito menos a ferrugem vai correr. E esses tesouros, eles são construídos aonde? No lar. E onde é que eles são guardados?
eles são guardados num templo que não é um templo de carne. Nós falamos de forma poética, mas quando nós falamos o templo do coração, no final das contas, o que queremos dizer é um templo da alma. Ou seja, é impossível falar em herança e não lembrar do lar. Vale salientar que estamos nos referindo a lar e não a casas, que não é a mesma coisa. Então, principalmente hoje que nós estamos vivendo um momento em que a liberdade é grande. Falo liberdade entre aspas porque a verdadeira liberdade não é se fazer o que quer. Às vezes nós achamos, eu sou livre porque eu posso fazer o que eu quero. Não, nós somos livres quando nós conseguimos não fazer o que nós sabemos que não devemos. Ou seja, quando nós conseguimos nos sobrepor às tentações. Isso é ser livre. Chico Xavier já dizia que a disciplina, ela não é uma cadeia, ela é a chave da porta. Ela nos permite entrar e sair a hora que quisermos. Então, essa liberdade que nós temos hoje, desprovida de educação moral, tem corrompido famílias, tem desgraçado caminhos belíssimos, espíritos em altos potenciais que, mal orientados, caíram, enveredaram para o lado errado. Então, para nossa reflexão inicial, nós não podemos deixar de pensar nos pais humanos. Emmanuel já fala, os pais humanos são os primeiros mentores da criatura. Mentores, nós somos zeladores. O filho não é meu, o filho não é seu. Somos zeladores. Ou seja, esse primeiro contato com o mundo material, quem tem a responsabilidade são os pais humanos. São os primeiros mentores da criatura. E meus amigos, esse primeiro contato, uma vez mal feito, uma hora ou outra, o mundo vai gritar o seu reajuste. E hoje, principalmente, nós vemos o mundo está gritando, está berrando lá fora esses reajustes. Então, nossas crianças, nossos jovens, eles, infelizmente, nós mesmos ainda estamos dando uma criação egoísta, superficial, no que se refere a ser família. Nós ainda estamos com uma ideia muito forte, muito materialista, quando se refere a ser feliz. Essa busca insensata de ser feliz. A felicidade aqui nesse planeta é relativa. Por quê? Porque somos imperfeitos e toda imperfeição fatalmente vai gerar uma aflição. Ou seja, meninos e meninas que crescem com a ideia de príncipe encantado, a mulher ideal, ter uma casa dos sonhos, carro tal, subir para a posição social tal. Isso é muito pueril. E nós ainda estamos com essa cultura. Estamos criando crianças grandes, pessoas frágeis que não sabem lidar com coisas pequenas do dia a dia. Ou seja, nós estamos deixando de lado a construção do ser integral, do ser espiritual, que é esse que vai ficar. Esse corpo que nós temos hoje, essa posição social que nós temos hoje, isso é um piscar de olhos. Isso vai acabar. Aí nós vamos chegar lá e vamos olhar para trás o que foi que eu fiz daquele período de aprendizado que me foi dado. Estamos criando pessoas espiritualmente frágeis. Nós temos mentes de diamante e corações de papel. Mentes de diamante em corações de papel. Então, essa fragilidade psicológica, essa religiosidade rasa, essa falta de educação moral, é o que nos preocupa hoje em dia, que nos faz essa realidade que temos hoje. Essa realidade onde nós vemos jovens, crianças ainda, 9, 10 anos, à base de remédios controlados, depressões, o índice de suicídio que está havendo entre adolescentes.
Por motivos, não que o suicídio tenha um motivo justo, mas por motivos mais pueris ainda. Ou seja, eles estão crescendo sabendo o preço de tudo, mas não sabem o valor de nada. O que dizer então de quantas meninas hoje em dia com gravidez precoce? Aí às vezes a pessoa meio desinformada na doutrina, mas ninguém reencarna à toa, com certeza. Só que vemos e convenhamos, não podemos achar natural uma menina com 12 anos engravidar. Biologicamente está errado. Será que está faltando meios materiais? Não. O que falta são meios morais. Um investimento maior no ser moral. O ser material, a ciência já evoluiu muito. Então, ainda nessa ideia, eu não sei se vocês já tomaram conhecimento de uma brincadeira que eu não usaria chamar de brincadeira, se for de muito mau gosto, que tem acontecido entre os jovens, utilizando as redes sociais, inclusive, denominado baleia azul. Em suma, a brincadeira é basicamente o seguinte. Existem os chamados mentores, que são os que comandam a brincadeira. Aí, por exemplo, você vai ser a pessoa a ser coordenada. Aí eu vou estipular para ele desafios. Começa com desafios bobinhos. Por exemplo, você vai ter que assistir um filme de terror de madrugada. Aí vai aumentando o nível. Você vai começar a cortar, se flagelar. Qual o problema? O desafio final é cometer suicídio. E já aconteceu muitos casos no Brasil, na Rússia, nos Estados Unidos. Isso é uma brincadeira muito séria. Lógico, eu vou culpar a criança totalmente? Não. Será que eu não vejo do meu lado uma pessoa gritando, eu estou precisando de ajuda? Naquela ânsia de querer dar tudo, acaba que nós não nos doamos nada. Às vezes você está lá, a criança passa o dia todo, passa a falar menos, passa a ficar mais introspectiva. Para nós é normal. Normal por quê? Porque ela tem casa, tem comida, tem telefone de última geração. Isso é acessório. Nós somos os primeiros mentores. E o que falar, então, dos distúrbios de sexualidade? Isso ainda é um tema muito tomado como tabu. Por quê? Porque isso ainda é resquício da hipocrisia religiosa do passado, que fez do sexo uma coisa suja, que, ao invés de esclarecer, coibiu. E tudo que é proibido, a gente sabe, gera interesse. Ou seja, interesse com falta de informação dá no que está dando. Lembremos quando Paulo nos fala: nenhuma coisa por si é imunda. Quem a torna imunda é para aquele que a tem como imunda. Ora, nós não podemos deixar de falar. Sexualidade é uma coisa biologicamente natural. Não é uma coisa suja. Sujo se torna quando a pessoa é mal informada. Ou seja, em outras palavras, quando Paulo fala isso, ele diz o quê? Não é a ferramenta em si o perigo. Não é o fato de eu ter uma faca na mão que eu vou ser um assassino. É saber se eu fui orientado a estar com aquela faca na mão. Até porque nós não podemos ser tão inocentes de achar que Deus, uma vez que nós cremos em Deus, na sua soberana justiça, sabedoria, Deus não vai dar como sujo exatamente a nossa porta de entrada na carne.
Então, nós não podemos pensar nisso como uma coisa suja. Nós temos que orientar. Daí a importância dos pais humanos, como fala Emmanuel. Porque nós temos que lembrar que ainda estamos em um mundo de provas e expiações. Então, às vezes nós paramos para, olhando o noticiário e TV, hoje em dia só passa assalto, assassinato e guerras. Aí nós olhamos, mas o mundo está perdido. O mundo não tem mais jeito. Não é o mundo que está perdido. Não é o mundo que tem mais jeito. São as pessoas que ainda estão ignorantes, que geram uma atmosfera de maldade, que geram uma atmosfera de corrupção. Então não é o mundo que corrompe, somos nós que fazemos um mundo corrompido. Logicamente, nós não estamos aqui para falar exclusivamente da relação de pai e filho a nível sanguíneo. Nós não podemos, nem devemos, restringir a ideia de lar a nossas quatro paredes. Lá é uma coisa muito mais geral. Nosso ambiente de trabalho é um lar. A casa espírita é um lar. As ruas, ou seja, o que é o lar? Lá são esses locais em que Deus nos coloca, reunidos com almas que estão ligadas a nós na esteira do tempo aí. Ou seja, qual é o intuito deles nos colocar ali? Exatamente para nós nos reajustarmos com as leis divinas. Não nos enganemos que nós frequentamos a seja, por exemplo, à toa. As pessoas que aqui nós conhecemos e passamos a conviver não são seres aleatórios. É um lar que nós temos que agradecer e valorizar. O nosso ambiente de trabalho, nossa, quanto de paciência nós temos que ter no ambiente de trabalho. Indulgência. Nenhum grupo social é formado de maneira aleatória. Ali é um lar que Deus cria, dizendo assim: vocês vão ter que se respeitar, vão ter que amar uns aos outros. Então, nós não podemos restringir essa ideia de lar às quatro paredes da nossa casa. Esse é só o primeiro lar. É só o primeiro lar. Ou seja, nós temos que nos ver realmente como uma família que somos. E principalmente nós somos instrumentos para a divindade. Instrumentos. O problema é que a maioria de nós não nos vemos como tal. A maioria de nós não nos deixamos ser utilizados como instrumentos. E da mesma maneira que nós não podemos isolar a ideia de lar para nossas casas, a de família muito menos. Nós não podemos crescer pensando que família é aquele que corre o sangue na sua veia. Essa é a sua primeira família. Quantos de nós, por exemplo, não temos amigos que não são nem sequer da nossa família, que são mais irmãos do que aquele irmão que conviveu com você a vida toda? Quantas pessoas nós temos que são mais pais e mães do que aqueles que nos geraram? Infelizmente, no mundo que nós habitamos, ainda, nós não temos a família que nós queremos ter. Nós temos as famílias que nós precisamos ter. Fato é que nós temos, via de regra, muito conflito. Então, esse é o momento que nós temos que parar e ver. Ninguém tem tanto conflito. Ninguém, como se fala no popular, ninguém bate tanto cabeça com alguém se não tiver um laço muito forte. Não só desta, como de outras vidas. Então, cabe nós, um pouco esclarecidos com o que a doutrina espírita nos dá, nos presenteia, agarrar a oportunidade. Porque hoje pode parecer difícil, mas pode ser que a próxima oportunidade seja pior ainda. Às vezes nós achamos que a oportunidade agora de reajuste é difícil, mas se nós
pisarmos na bola mais uma vez, que nós pisamos muitas vezes. Pode ser mais difícil, mas uma coisa é certa: nada que foi tirado de lugar não vai ter que ser colocado de volta. Não existe erro de contabilidade para Deus. É fácil ser corrupto com encarnados. Existe crime perfeito entre encarnados. Lá não. Então, nós temos que abrir essa ideia de família. Até porque, o que é ser pai e ser mãe? Ser pai e ser mãe não é poder gerar biologicamente o filho. Ser pai e ser mãe é educar quando nós já progredimos em determinado ponto. Ou seja, a partir do momento que nós evoluímos, nós somos automaticamente promovidos a pais e mães. Pais e mães daqueles que, naquele determinado ponto, ainda não chegou na compreensão que nós chegamos. Ou seja, se eu acho que eu sou esclarecido um pouco em relação a alguém, eu tenho o dever de tentar esclarecer. Isso é ser pai. Isso é ser mãe. Então, se nós pararmos para pensar, nós somos pais e mães de crianças, de idosos, de velhos, de adultos. Assim como nós fomos filhos também, e muito, do mesmo jeito que nós temos a capacidade de ser pais e mães de vários, nós somos filhos de mais ainda. Ou seja, ser pai e ser mãe não é biologicamente gerar uma criança, é educar. É educar. E educar não exige laço sanguíneo. Exige conduta moral, que é bem diferente. Então, no entanto, é preciso que nós pensemos o seguinte: nós temos que ter essa educação, essa religiosidade consciente, madura. O Espiritismo nos vem dar uma fé raciocinada para não criarmos fantasias, como já criamos em outras épocas. O fato de nós termos um lar evangelizado não vai privar o espírito de ter que se ressarcir com a espiritualidade. Ou seja, estar evangelizado tem um único intuito: fazer com que nós tiremos força dali para não desistir. Resignação, paciência. Fato é, ser evangelizado não vale privar de cumprir com as suas obrigações. Uma vez violada a lei, todo mundo vai ter que arcar. O problema não é sofrer, porque sofrer, todo mundo sofre. Nasça num berço de palha, nasça num berço de ouro. Todo mundo sofre. O problema não é sofrer, o problema é como você sofre. Então, é exatamente essa precária formação moral que nos faz ficarmos descrentes da religiosidade. Quantos de nós brigamos com Deus em algum momento, ou com religião A, religião B, porque quando estávamos diante da aflição, nós não conseguimos ver a causa. Nós sentíamos o efeito muito forte, mas não conseguimos ver a causa, por estarmos ainda imaturos. Ou seja, mas tudo que nós passamos tem uma causa, tem uma origem. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos deu quem? Jesus. Para fazer o quê? Para nos colocar na direção dessa causa. Há mais de 2000 anos e nós estamos correndo dessa direção. Há mais de 2000 anos, Jesus veio nos dar a direção dessa causa. Então, se nós pegarmos os ensinamentos do Mestre, por exemplo, quando Jesus fala: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Ora, será possível assimilar, conceber tais ensinamentos se nós não tivermos uma educação moral sólida?
Será possível conceber tais ensinamentos sem ter uma fé na vida futura? Porque por que eu vou ser bem-aventurado? Porque choro. Eu tenho que estar moralmente preparado para compreender isso. Eu tenho que estar moralmente preparado para compreender isso. Então, é por isso que às vezes nessa fragilidade dessa educação, que às vezes chegamos em momentos que nós perambulamos por vários templos. Aí chega um momento que falamos, mas minha vida está sempre na retidão, eu sempre tento fazer as coisas certas, mas eu ainda sempre estou na aflição. Parece que nada dá certo. Parece até que eu fui destinado à infelicidade. Quantos de nós já não fizemos isso em algum ponto? Aí cabe nós diferenciarmos algumas coisinhas. Por exemplo, o que é destino? O que é que vendem para nós que é destino? Kardec indaga aos espíritos. Eles são bem claros. Destino é o que nós fazemos das nossas escolhas. Destino é simplesmente uma consequência natural do nosso livre-arbítrio. Ou seja, eu tenho a liberdade de escolher. Escolhi. Uma vez escolhido, eu acabei de criar um destino. Ou seja, se o seu momento hoje, ou o que alguns chamam de destino, está meio conturbado, não é porque Deus não foi com a sua cara e disse, você vai sofrer. Não, é porque você fez uma escolha errada. Mas do mesmo jeito que Ele nos permite escolher, Ele nos dá a graça de reajustar. Então, às vezes nós pensamos, mas a minha vida é uma fatalidade. Outra coisa é se diferenciar. Será que nós sabemos o que é fatalidade? O que é que significa fatalidade? Se você pegar um dicionário e olhar o que é fatalidade, fatalidade é algo que nós não podemos evitar. Só existe uma única coisa que nós não podemos evitar, uma única coisa. Se chama desencarnação. Isso é uma lei biológica. Qualquer vicissitude, qualquer problema que nós venhamos a passar, não é fatalidade. É consequência do livre-arbítrio exercido. Seja nesta existência, seja em existências passadas. Ninguém é feliz, ninguém é bem-sucedido, aliás, porque, bem-sucedido que eu falo, emocionalmente falando, porque ele é um privilegiado em Deus. É porque ele soube fazer escolhas corretas. Então, Kardec pergunta aos espíritos na questão 851. Ele faz a seguinte pergunta: há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? Nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? A resposta é interessantíssima. Os espíritos falam: a fatalidade não existe senão pela escolha que fez o espírito, em se encarnando, de suportar tal ou tal prova. Escolhendo, ele faz uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que se encontra. Essa parte é interessantíssima agora. Falo das provas físicas, porque, para o que é moral e tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio, sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. O próprio Kardec fala, não existe coisa ou tentação ou aflição irresistível. O que existe é a falta de vontade de resistir. Ou seja, nós temos que lidar com os nossos problemas de maneira madura, olhar um pouquinho para nós e dizermos: será que a minha conduta não me levou a isso? Não precisa nem ir muito longe. Não pensemos em 3, 4 encarnações passadas. Será que a minha conduta, o meu dia a dia, não me leva a isso? Ou seja, no final das contas, nós somos os causadores dos nossos próprios infortúnios. Fatalmente, por mais que doa, por mais que seja difícil, mas a verdade é essa.
problema é que é mais fácil para nós botarmos culpa na falta, na má sorte. É mais fácil dizer que nós já nascemos com a má estrela, ou então que Deus não foi com a nossa cara. Porque é menos humilhante para a nossa vaidade pensar assim. É mais fácil. É mais fácil culpar o outro por uma atitude sua. Bem mais simples. E nós temos que diferenciar uma coisa. Quando nós falamos em aflições e provas, não é a mesma coisa. Toda aflição é uma prova para o indivíduo. A aflição é uma reparação. Ninguém repara o que não foi violado. Então, se eu violei, eu vou ter que expiar aquilo. Vou reparar. É uma prova. Agora, nem toda prova é uma expiação. Por exemplo, se nós pegarmos quantos e quantos nós não conhecemos que tem uma vida sofrida, por mais que tente, por mais que queira crescer, ela sempre tem 1000 empecilhos, mas é uma pessoa que passa toda uma encarnação com a serenidade, com resignação, com paciência. Você vê naquela pessoa que aquilo é uma prova que ela escolheu para dar um salto na evolução. Você vê o que é uma expiação quando a pessoa só faz reclamar. Porque ela sabe, dentro de nós sabemos, nossa consciência não deixa nós nos enganarmos. Quando está errado nós sabemos. Ou seja, nós vamos reclamar, nós não vamos querer reajustar. Então, quem expia está sendo provado. Mas nem toda prova vai ser uma expiação. Mas seja uma ou seja outra, ninguém expia e ninguém é provado se não fôssemos imperfeitos. De uma maneira ou de outra, é porque ainda estamos relativamente imperfeitos. Ou seja, qual é a herança que nós viemos falar aqui? O que é que nós queremos dizer como somos herdeiros de nós mesmos? Que não há aflição nesta terra, não há vicissitude que não seja consequência do nosso livre-arbítrio. Tudo que nós fazemos de bom para nós, retornará de bom. Tudo que nós deixamos de fazer de bom por alguém, também é um mal. Porque uma vez que nós subimos um degrau, nós somos obrigados a iluminar quem vem subindo. Nós vamos ser cobrados por isso também. Nós não podemos pensar de maneira restrita, materialista. Nós não podemos pensar numa encarnação. Será que eu quero voltar para o mundo de hoje? Porque nós vamos precisar voltar. Nós temos que nos purificar. Será que nós queremos esse mundo que está se apresentando hoje? Eu não quero. Eu quero um mundo melhor. Ou seja, nós não podemos pensar em imediatismo. Não, mas porque eu vou fazer, só eu faço. Alguém tem que plantar. Não é a quantidade de sementes que influencia na colheita. São as que são bem plantadas. Ou seja, por mais que nós não queiramos, tudo que nós fazemos interfere em todos, inevitavelmente. Então, Kardec tem, no Evangelho segundo o Espiritismo, num item bastante interessante, capítulo 5, tem um item denominado Causas Atuais das Aflições, que ele fala o seguinte, eu selecionei alguns interessantíssimos aqui para nós refletirmos. Ele fala assim: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, de mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? E por fim, um item interessantíssimo que ele fala: quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou por indiferença,
deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da integridade deles. Ou seja, resumindo, ele nos grita: nós somos herdeiros de nós mesmos. Tem uma passagem de Chico que é interessantíssima. Chico conversava com os amigos, eles falavam de quanto a natureza nos dá oportunidades de ensinamentos. Por exemplo, quem tem animais de estimação em casa, cachorros, gatos, sei lá, se tem um casalzinho, você vê, às vezes nós olhamos para aquele animal e às vezes nós, poxa, como esses bichos são mais racionais do que tantas pessoas. Uma situação corriqueira do dia a dia, a natureza sempre nos dá oportunidades. E foi conversando sobre isso que o Chico pegou e lembrou para eles uma psicografia que havia recebido de Casimiro Cunha, no que ele intitulou Cartilha da Natureza. É uma poesia bem pequenininha que ele dizia assim: ponte silenciosa, no esforço fiel e ativo, é um apelo à lei do amor, sempre novo, sempre vivo. Vendo-a nobre e generosa, servindo sem altivez, convém saber se já fomos com uma ponte alguma vez. Daí, nesse contexto, Emmanuel pergunta a Chico se: Chico, você já serviu de ponte alguma vez? Só que na ocasião ele se calou porque ele não havia entendido. Alguns dias depois ele teve a oportunidade, ele tinha que ir a Belo Horizonte, uma viagem que dura em torno de 1 hora de ônibus. Ele, coincidentemente, sentou ao lado de um padre católico. Ele passou a viagem toda conversando, trocando ensinamentos. Ele conseguiu doar para o sacerdote a luz que ele já havia recebido. Ele conseguiu mostrar para o sacerdote o outro lado, a outra margem do conhecimento, sem ferir a crença dele. Quantos de nós, no dia a dia, não perdemos a oportunidade de nos fazermos ponte? Na maioria das vezes, nós quebramos a ponte. Nos fazermos instrumento para que o nosso irmão que ele não é, ele está no momento um pouco inferior, possa ver a outra margem. As oportunidades são inúmeras, basta nós olharmos com olhos de ver. Servir de ponte não é ser bondoso, é uma obrigação nossa. Se fazer instrumento não é mérito de ninguém, é obrigação. Nós não podemos agradecer algo que deveria ser e vai ser natural. Quantos de nós nos espantamos com coisas simples do dia a dia? Alguém chega para você e diz: bom dia, boa noite. Poxa, fulano é bem educado. Quantos de nós quando aparece, por exemplo, principalmente quando se fala em política, passa algum noticiário e fala: político tal fez obras tais. Aí, nossa, isso aí é muito honesto. Não faz mais do que sua obrigação. É exatamente por alimentar o que está sendo comum, não é ser natural. O que acontece muito não é o que deve acontecer. Então, para encerrarmos nossa reflexão, eu queria terminar com um texto de Emmanuel fantástico, denominado Na Instrumentalidade. Ele está no livro Fonte Viva, no capítulo 84, Na Instrumentalidade. Emmanuel fala: cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita,
Os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho. Contudo, não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro, ainda, é imaginoso e entusiasta, entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outros retém brilhante verbo na pregação doutrinária, todavia, é apaixonado cultor de anedotas menos dignas, com que desfigura o respeito à revelação de que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição do dinheiro fácil. Outro, mais além, conseguiu desprender-se das posses do ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes. O planeta não é um paraíso terminado e achamo-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar nosso instrumento de serviço pelo diapasão do Mestre, se não desejarmos prejudicar-lhes as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco hoje e sempre. Muitíssimo obrigado.